Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Animais e as Cidades, Desafios Municipais para a Construção de Políticas Públicas Animalistas. Eu, a Yuli, sou médica veterinária, sou especialista em medicina veterinária do coletivo e medicina veterinária legal. Estou atualmente como gerente técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e fiquei incumbida de dar esta aula chamada Diagnóstico Situacional, por onde começar. Então, a gente começa inicialmente já discutindo a própria palavra diagnóstico, né? Então, para a gente pensando no ponto de vista da medicina veterinária ou da medicina humana, né, dos cuidados com a saúde, o diagnóstico, ele é necessário para buscar um melhor tratamento, pensando num paciente, né? Então, o diagnóstico, ele vem a colaborar, vem trazer elementos para a gente fazer uma análise prévia para chegar a uma conclusão, ou seja, chegar à conclusão do que esse paciente tem que precisa ser tratado. Então, no caso do diagnóstico situacional da questão dos animais, qual que é a situação que eles se encontram no município, né? Para que aí a gente consiga estabelecer metas e prioridades para a ação. Então, para esse diagnóstico, a gente utiliza diferentes elementos, né, para a construção desse processo, e a gente visa descobrir a natureza do problema e auxiliar na sua resolução. Então, sabendo, para a gente plantar um programa para os animais no município, a gente precisa entender quais são esses dilemas atuais, né? Porque esse melhor diagnóstico, ou no caso, o diagnóstico em si, ele vai auxiliar no direcionamento dos recursos, sejam humanos ou econômicos, vai maximizar os resultados e vai garantir que esses resultados sejam obtidos em um menor tempo de maneira mais eficiente. Então, na saúde, a gente sempre busca um diagnóstico precoce, né? Porque o diagnóstico precoce auxilia na garantia de sucesso desse futuro tratamento. E para esse diagnóstico, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar com os envolvidos nesse processo, né? Então, na esfera do município, a gente precisa reunir todos os atores envolvidos, seja de uma maneira realmente numa reunião, ou em uma série de encontros, ou de maneira mais ilustrativa, né? Reunir esses diferentes atores e também entender quais são as relações atuais de diálogo do poder público, né? Da gestão dos serviços atuais com a comunidade, né? E de que maneira os movimentos sociais, e aqui especificamente a questão da proteção animal, ela está se organizando, né? Ela existe há quanto tempo, ela é representativa, ela participa dos processos de discussão. A gente precisa entender esse status desse importante agente, né? E a habilidade de todos esses envolvidos conseguirem articular também com outros setores da sociedade. Então, grupos de moradores, outros setores do município, enfim. Então, é muito importante desenvolver e ampliar essa capacidade de diálogo. A anamnese, que seria essas perguntas iniciais, esses estudos prévios, ela vem trazer perguntas que a gente talvez não tenha resposta imediata, mas que a gente tem que buscar responder com alguma celeridade, né? Então, perguntas do sentido de quais são os atuais desafios, quais são, de fato, os problemas que a cidade enfrenta. Isso pode não necessariamente envolver de maneira direta, inicialmente, os animais, mas com o passar do tempo a gente entender que existe uma interface com eles por conta da saúde única, né? É possível a gente identificar a fonte dos problemas enfrentados? Qual é a população impactada, e no sentido não só da população animal, mas na população em si, se a população humana mais impactada é um grupo prioritário, se é alguns grupos em determinadas localidades do município, é importante essa análise prévia para poder também direcionar, né, ou redirecionar recursos para priorizar determinadas ações. Qual a duração desse problema? É um problema crônico? É uma demanda que surgiu de maneira recente? Já foi tentada alguma intervenção? Então, o município ou alguma outra
coletivo já tentou fazer alguma intervenção? Foi exitosa, não foi? Teve algum avanço, algum retrocesso com relação a essa questão? É importante fazer essas discussões, levantar essas perguntas, tentar sanar essas dúvidas importantes para o início do processo de ampliação ou de implantação de um programa municipal, né? Então, com relação aos animais em específico, aquilo se referia de maneira geral, né? Os dilemas, porque o parlamentar, né, o eleito, ele não vai atuar apenas exclusivamente para a pauta dos animais, ele vai lidar com outras questões importantes para o município. Então, é importante ter esse cenário, esse entendimento que o tema não está descolado do resto, né? Que a questão dos animais é preciso estar envolvido com outros dilemas, outros desafios municipais. E com relação à questão específica dos animais, realmente elencar quais são os mais prioritários. Porque não necessariamente, na verdade, nós não vamos conseguir implantar todas as ações que são necessárias ou todas as ações que todos os grupos discutiram e definiram que são igualmente relevantes. Todas são, mas nem todas vão ser possíveis, ser possível implantar imediatamente, né? Então, aqui como exemplo, a gente pode discutir a questão de que é um dilema importante para muitos municípios brasileiros, mas também negligenciado, com poucos dados oficiais, ou na verdade nenhum dado oficial, é a questão do abandono, né? Abandono é uma forma de maus tratos, mas há outras. Então, os maus tratos que seja o animal agredido, o animal negligenciado no domicílio, como é que é essa situação? Né? Em que status essas questões se encontram no município? Com essas análises, a gente consegue, de maneira paralela, né, analisar ou inferir o status social desses animais naquela comunidade. Se os animais são vistos pelaquela população como membros da família, ou pertencentes àquela comunidade, ou seja, são animais comunitários, queridos, cuidados pela população, ou se eles são vistos apenas como animais para serem explorados por diferentes funções. Então, cavalos de tração, cães para guarda, cães para caça. Então, é muito comum que a gente verifique, às vezes, essa condição dos animais preteridos, né, deixados de lado, e aí nesse cenário as políticas públicas de atenção à saúde integral deles ficam comprometidas. Avaliar também se já existe alguma oferta de serviço público relacionado aos animais, então, se já existem iniciativas de castração, nem que sejam concentradas como um mutirão, ou se existe um programa permanente, questão do registro e identificação dos animais, fiscalização de maus tratos, e como a comunidade percebe a questão dos animais, né? Então, se a população ela é consciente que os animais estão em sofrimento, então, como é que elas percebem a situação dos maus tratos de animais abandonados ou de animais que estão sendo vítimas dos seus próprios tutores? Qual é a percepção da população com relação a práticas cruéis com animais para entretenimento, como rodeio, vaquejada, questão dos animais explorados para trabalho? Existe já discussões para tentar mudar esse status desses animais ou a população ainda não está consciente dessa questão, né? Então, há inúmeros dilemas, há inúmeros desafios municipais, em maior ou menor intensidade, dependendo do município onde a gente pode estar discutindo. Então, você vai ter a questão dos animais não castrados, né, com acesso à rua. Então, você pode ter você pode verificar a presença de fêmeas com os filhotes, ou fêmeas prenhas, ou fêmeas no cio, animais mordedores que ficam mantidos em algumas localidades, acabam sendo alimentados pela população, ou se alimentam dos resíduos humanos, e podem se tornar um problema ali para aquela comunidade. A questão do abandono, a questão das pessoas em situação de rua que têm os seus animais como companheiros, né? É preciso desenvolver políticas de atenção a esse público também. A questão de outras formas de abandono, né? De maus tratos, a questão da situação de acumulação, que pode ser
um problema sério para os municípios, um grande desafio para os municípios enfrentar, por conta do volume de animais que são mantidos nessas condições e a falta das possibilidades de destinação para outros lugares, né? A necessidade de incluir outros profissionais de saúde para dar atenção à pessoa em situação de acumulação, para evitar recidivas. A questão do comércio de animais, criação irregular e comércio, né? Começar a questão da fiscalização, trabalhar a educação da população para que não adquira animais por impulso, não comprem. Em muitos municípios também verifica-se a presença de comércio ilegal de animais silvestres, às vezes nas ruas, às vezes em alguns lugares mais afastados. É importante também ter ciência desses desafios em maior ou menor intensidade, dependendo do município. A questão dos cavalos, né? Animais que são explorados diuturnamente para transporte de objetos inservíveis, às vezes além da sua própria força física, animais malnutridos, com, com doenças, que depois de muito explorados acabam sendo abandonados nas ruas, podem também se envolver em acidentes automobilísticos, então é sim uma grande questão, há municípios que vêm tentando abolir essa prática, enfim, são problemas, são questões que a gente tem que discutir. Outros também importantes é a questão de cidades turísticas, que ainda existem passeios com animais, né? Esses animais também podem ter seu bem-estar comprometido, aspectos culturais, né, considerados culturais, então, e muito regionalizados, como rodeio, vaquejada, que acontecem em algumas regiões do país. São práticas que acontecem, às vezes, nos interiores dos municípios, a população, em alguma parte, pode apoiar e outra pode rechaçar, então importante entender que cenário a gente se encontra. Uma coisa também comum em municípios de médio e pequeno porte é a questão da criação irregular de animais tido de fazenda, né? Então, esses animais são criados de maneira irregular, às vezes em áreas de zoneamento que são proibidas, com baixo grau de bem-estar, baixa oferta de elementos ambientais adequados, né? Depois a destinação deles também é prejudicada, abate irregular, abate com sofrimento, né? Então tem uma série de riscos, não só de causar sofrimento a esses animais, como riscos sanitários e riscos ambientais. Então as atitudes humanas, né, e fatores socioculturais, eles influenciam na consideração moral dos animais, na maneira como a população enxerga os indivíduos não humanos, né? Então, muitos dos comportamentos humanos, eles impactam na maneira como os animais são tratados. Então, se a população tem, é, se a população tem condições de exercer sua guarda responsável, ou seja, se ela tem acesso a serviços públicos de atenção de saúde básica dos animais, ou seja, a castração, acesso à vacinação e a outros cuidados, ou assistência veterinária popular ou gratuita, pode ser que eles tenham mais habilidade, mais condições de manter esses animais em casa e a gente consiga, de maneira direta ou indireta, contribuir também para a prevenção do abandono, né? Então, fatores também das pessoas deixarem os animais soltos, né, não telarem suas casas. Então, são situações que dependem do contexto social, depende do grau de condição das pessoas exercerem guarda responsável, o grau de vínculo que elas têm com os animais. E também a questão dos animais considerados de trabalho, né, que são os cavalos de tração ou cães tidos, né, adquiridos para guarda patrimonial. Tudo isso, né, todos esses fatores e a parte comportamental, elas podem sofrer muita influência do acesso à informação. Quanto mais informação as pessoas obtiverem com relação à ciência animal, à dignidade dos animais, a capacidade deles de sofrer e de necessitar e experienciar uma vida boa, ela vai contribuir para a melhoria dessa relação. Então, é importante também ter programas de educação continuada, não só no município, para os alunos, né, para as crianças, mas também para os adultos. A gente também tem fatores habitacionais que podem impactar
no grau de restrição de movimento dos animais. Então, se você tiver uma comunidade, uma população que as casas não são planejadas, não tem portão, não tem espaço adequado para esses animais estarem, eles podem acabar ficando numa situação de maus tratos. O fator de renda também compromete a capacidade desses tutores de fornecerem cuidados veterinários para o animal, tanto preventivos quanto quando eles ficam doentes, né? Isso também vai afetar a própria criação do estabelecimento do vínculo, né? Que é quando esse tutor ele se preocupa com o animal e o considera membro da família. Então, esses elementos também. É claro que mesmo as pessoas com um baixo acesso à renda, elas podem sim cuidar bem dos animais. Mas quando a gente oferece condições melhores, a chance de êxito dele estabelecer esse vínculo e manter esse animal por toda a vida numa condição adequada tem essa influência, né? E também do lado aqui é o exemplo da questão das ideias que eu chamei de boas iniciativas, que podem sim ser questionáveis, né? Que é, por exemplo, a questão de estabelecer ou instalar casas para cães comunitários, né, em determinadas regiões da cidade. É preciso haver um diálogo, uma comunicação com todos os envolvidos nesse processo para que essa boa, aparentemente boa iniciativa não se torne um problema a médio e longo prazo, né? Porque o cão comunitário é aquele que a comunidade ao redor onde ele está considera e reconhece a sua permanência, né? E aceitam esse animal. Então, vai ter um cuidador que vai ser responsável por manter os cuidados diários com esse animal, sinalizar o serviço do programa cão comunitário se eventualmente ele adoecer. Então, é importante que essa discussão ela precise envolver, né, outros agentes do município. Porque senão se torna uma ação individual, ou seja, um cuidador, um protetor tem interesse em estabelecer essa casinha desses animais, mas pode causar um problema para a comunidade. Então, se essa casinha for instalada no lugar de grande fluxo de pessoas, como uma estação de transporte público ou perto de uma escola, isso pode causar um transtorno que vai impactar a população humana e também vai ser um fator de risco para esse animal sofrer maus tratos. A parte do diagnóstico é importante também avaliar a questão da legislação vigente no município. Então, qual é o arcabouço legal, se já tem avanços de legislações locais envolvendo os animais, né? Também avaliar qual é o grau de aceitação dessas proposições, então, e também como é que elas avançam, quais são as articulações políticas, se elas são exitosas para fazer essas propostas avançarem na Casa Legislativa. Então, tanto as positivas, a gente entender se elas avançam, qual a quantidade, como elas foram elaboradas para propor o avanço na consideração moral e os cuidados com os animais, e também entender se aquelas que são negativas, né, que prejudicam os animais, e como é que elas também foram recebidas. Então, as negativas, elas vão visar retrocessos, né? E validação de práticas cruéis, como, por exemplo, a retomada de rodeios, vaquejadas ou alguma outra prática que submeta os animais a sofrimento. Avaliar também políticas públicas existentes, então, se já existe alguma política, algum programa existente, qual é a população que ele atende, qual é o grau de satisfação, como ele precisa avançar, quais critérios para a seleção do público atendido, qual é a duração dessa iniciativa. A questão das relações políticas, né? A gente não está falando de político, mas a política como a troca de interesses, né? A conversa entre diferentes atores políticos, e aqui não é uma questão partidária, né? É entender que alguns serviços públicos de atenção aos animais, na verdade, todos os serviços sofrem, de alguma medida, um nível de pressão, né? Externa. Então, precisa ser avaliado na questão dos animais qual é o grau dessa pressão política. Porque a gente sabe que a questão dos animais se tornou vem às vezes sendo assumida por alguns políticos como bandeira, né? Na verdade, às vezes, essa defesa ela não é integral, né? Ela é apenas no período eleitoral. Então, é importante, depois de eleito, continuar avançando nas discussões dentro da Casa Legislativa para
de fato contribui com os animais. Avaliar também a capacidade de diálogo dos atores envolvidos, então, se essas pessoas que pressionam o serviço, elas pressionam realmente de uma maneira construtiva ou para somente atender interesses pessoais ou de alguns grupos, porque a política pública ela precisa ser pensada de maneira coletiva para atender a maior parte da população de uma maneira mais justa, né? E sim, casos excepcionais, casos individuais precisam ser analisados, mas para avançar a política não pode se focar nesses casos, é preciso pensar de maneira mais macro, né? E a importância também de entender e ouvir a população, né? Gerar um espaço confortável para que a população entenda que ela faz parte dessas discussões e desses importantes debates. Questão dos recursos, nesse diagnóstico a gente tem que avaliar se existe recurso para as propostas que a gente vai fazer, vai elaborar. Então, qual é o orçamento previsto? É preciso ter transparência na prestação de contas, né? Com relação a recursos humanos, a questão da contratação e a quantidade de profissionais existentes e os que precisam para dimensionar esse atendimento. Se é um serviço que existe uma renovação de equipe por contratação, é preciso ter atenção também na seleção desses profissionais, na questão da capacitação, treinamento. Então, o treinamento é uma reciclagem, mesmo para o profissional ou para o funcionário efetivo, ele precisa estar atualizado, né, em vários conceitos, em novas metodologias para melhor cuidar dos animais e melhor assistir as pessoas também. Também facilita que o ambiente de trabalho fique mais harmônico, né, não tenha tanto desgaste desses profissionais ou sobrecarga de trabalho, porque a gente sabe que um profissional exaurido, um profissional muito estressado, acaba tendo o seu próprio bem-estar impactado e impactando no bem-estar dos animais também. Isso é em especial importante nos municípios que possuem abrigos públicos, né, que fazem recolhimento seletivo, porque esse profissional ele precisa receber treinamento em manejo etológico, na questão de noções de medicina de abrigo, para garantir que esse abrigo seja adequado, que ele seja limpo de maneira adequada, na periodicidade devida, que os animais precisam receber estímulos positivos, né? Não somente os cuidados mais essenciais, mas também interações, né? Brincadeiras. Então, é preciso fazer esse trabalho com a população e com os profissionais. A participação popular, ela não pode ser exclusiva, né, a discussões pontuais, né? Então, por exemplo, chamar a população, a proteção animal, para estar na Casa Legislativa para discutir um projeto de lei específico numa audiência pública. Esse espaço é importante, a comunidade ela pode sim somar nessas discussões, fazer as pressões necessárias para impedir retrocessos ou para propor os avanços, mas não pode ser exclusivo nesse ambiente, né? Então, é importante avaliar se existem, quais os conselhos municipais que existem, se existe o Conselho Municipal de Proteção Animal, qual é a sua constituição, avançar nos espaços de troca, de comunicação, de diálogo, né? Então, propor os encontros, propor rodas de conversa, para a população poder, sim, fazer parte das discussões e acompanhar os avanços, né? E, sim, criar também ferramentas que podem ser consideradas um pouco mais difíceis, né? Mas são necessárias o avanço nas interações humanas, né? Então, desenvolver a questão de habilidade de escuta, para não ter uma frustração, porque às vezes o munícipe vai atrás de um serviço, ele não recebe uma informação adequada, ele fica frustrado e acaba insatisfeito com o atendimento. E também os parlamentares conscientes da função dos serviços conseguem também apoiar a população. Com relação também, é importante avaliar a questão da responsabilidade de cada ator envolvido. Então, em cada setor da administração municipal tem que estar ciente da sua competência e responsabilidade, do que é capaz e legalmente incumbido de executar. Cada poder, né, seja executivo ou legislativo, constituído, tem que ser esclarecido do seu papel. Então, o parlamentar eleito, mesmo com a bandeira da proteção animal, o papel dele ali
O serviço é propor legislações, avançar nos debates das que já estão em tramitação, não fazer uma inversão das propostas, né? Então, o parlamentar acabar saindo para resgatar animais, por exemplo. O papel dele como parlamentar não é resgatar animais. Ele pode ser um protetor, né? Ele tem isso no seu cerne, na sua essência, mas não é deixar claro que esse não é a função do parlamentar. Ele está ali como protetor em outro momento, né? E a população consciente e participativa, ela vai acompanhar a atuação desse parlamentar e vai monitorar os serviços também de maneira mais eficiente. Então, depois desse diagnóstico, a gente precisa começar a agir, né? Começar a botar todo esse cenário de informações, a gente tem que pôr no papel, tem que começar a planejar e priorizar as ações que vão ser feitas, pensar também, às vezes, em fases de atuação, quais são as ações mais prioritárias, para depois conseguir fazer outras mais refinadas. Então, tem que agir com planejamento e responsabilidade, tem sempre que se fazer com base em conhecimento técnico e respeitando os princípios legais, né? Então, com relação à sustentabilidade de um programa ou uma política pública, a gente tem que entender que ela é efetiva, né? Uma política pública efetiva é aquela que atende de maneira eficiente toda a comunidade, né? Ou a maior parte dela. O programa deve ser sustentável, ético e garantir a melhora na qualidade de vida da população. E dessa maneira, a gente consegue otimizar os recursos, que às vezes não são, né, tão grandes assim, e tornar o investimento público mais eficiente. Né? Aqui um exemplo, só para a gente poder trazer mais para a vida real, assim, mais para a prática, né, da nossa análise, como que a gente começa a fazer esse diagnóstico? A gente vai fazer, talvez, por setores, para conseguir ter um panorama geral. Então, a questão da legislação protetiva, né, dos animais é entender quantos projetos de lei, por exemplo, tem com relação à temática dos animais, e quantos desses são a favor dos animais para beneficiá-los ou quantos são para prejudicá-los, né? É de fato qual é a conversão dessas proposições, quantas de fato se tornaram leis sancionadas, né? E dessas leis, assim, de fato, quais são protetivas dos animais e também quais as espécies de animais que foram contempladas, né? Porque a gente tende, às vezes, a avançar mais na proteção de espécies mais próximas do ser humano, como cães e gatos, e as outras espécies são deixadas um pouco de lado, né? Porque dessa forma, essa análise a gente consegue avaliar o grau de aceitação na Casa Legislativa, essas novas, se é que vai haver novas propostas, né? E propor mais eficiência do que quantidade de projetos de lei. Porque muitas vezes a gente fala que precisamos de mais leis de proteção animal, mas precisamos fazer valer as que já existem, né? Então, essa análise é importante. Com relação ao programa de manejo populacional, se ele já existe, é preciso analisar se todo ele foi configurado e segue os preceitos técnicos, éticos e legais, critérios de seleção dos animais, aspectos anestésicos, cirúrgicos, pós-operatório, né? A questão da técnica cirúrgica, anestesia, controle de dor, né? Questões também de segurança, verificar se ele já estabelece ou estabeleceu critérios sociais para a priorização de atendimento de um público-alvo, né, ou um público dos animais, né, ou categoria de animal ou população. Ele tem que ser permanente, né, porque o programa, né, uma política pública permanente, na verdade, quando ela se torna uma política pública, ela sofre menos pressão e é menos sensível às mudanças de gestão político-partidária, né? Às vezes a gente não se atém à questão da diferença entre programa e projeto, mas programa é uma atuação permanente, que não tem em si uma data de finalização. Ela pode perdurar por muito tempo. E o projeto são ações com começo, meio e fim. Então, a gente entende que uma política pública ela tem que ser pautada em programas permanentes. Então, para a gente finalizar, a gente tem que considerar que um diagnóstico prévio as ações, ela pode, sem o diagnóstico, né, as ações podem ser ineficientes e acabar impedindo o avanço para etapas mais refinadas do programa de atenção integral à saúde animal, a cuidar dos animais,
E sem esse diagnóstico situacional, pode haver desperdício dos recursos de descredibilização dos programas. A população pode ficar insatisfeita com o serviço que vem sendo feito. Agradeço a atenção de todos. Deixo meu e-mail se alguém quiser entrar em contato para compartilhar ideias, tirar dúvidas. Fico à disposição. Obrigada.